Graça, paz e misericórdia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para juntos comentarmos, falarmos a palavra de Deus. Desta feita, iremos dar sequência ao assunto sobre o caminho para a salvação, para a vida eterna com Cristo, evidentemente, porque Ele é o único caminho que nos leva ao céu. É o único intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, conforme está escrito na primeira carta de Paulo a 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 4 e 5. Não é? E desta feita nós estaremos hoje finalizando o assunto sobre as práticas que os homens se enveredam a fazer e que os fazem distanciar-se de Deus, os fazem sair do caminho da salvação. Tá certo? Então, estou chamando você a pensar, a refletir, a analisar, que você analise cada palavra que eu estou dizendo, confira os textos bíblicos que nós vamos ler, cada texto bíblico dentro desse contexto que nós estamos falando. No último vídeo que falamos sobre o caminho para a salvação, nós paramos na 13ª obra da carne, que está escrita no capítulo 5, versos 19 a 21 da carta de Paulo aos Gálatas, não é? Estou aqui com a minha Bíblia aberta aqui ao meu lado, para que nós juntos possamos comentar sobre essas obras que nos levam à destruição, à separação definitiva da vida eterna do homem com Deus. Eu peço que você comente, deixe seu like, compartilhe. O YouTube ele não tem repassado, né, esse canal, esse vídeo para outras pessoas, não simplesmente pelo número de inscritos, porque tem pessoas que têm comentado comigo que está se inscrevendo, está tentando se inscrever e não consegue. Outros se inscreveram, mas o número de inscritos não aparece no canal. Em vez de aumentar, diminui. Então, isso vê que o YouTube não vê com bons olhos aquilo que nós estamos passando, né? Porque o assunto que nós estamos passando é um assunto restrito para os membros da igreja, de certa forma, mas isso não impede que outras pessoas de outras linhas, de outras religiões, de outras opiniões possam assistir. Afinal, o ide de Cristo continua de pé. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, vamos tratar das duas últimas palavras do capítulo 5, verso 21, da carta de Paulo aos Gálatas, que é bebedices e orgias ou glutonarias, como alguém queira chamar. Isso depende muito da tradução da Bíblia que você usa, não é? E o último assunto que nós falamos, dentro do último vídeo, o vídeo 3, sobre o caminho para a salvação, este é o vídeo 4, nós hoje iremos falar de bebedices e glutonarias, a fim de que as pessoas possam entender o que agrada e o que não agrada a Deus, a fim de que você trilhe o caminho da salvação, que disse Jesus que o caminho para a salvação é estreito. 7, 13 e 14 do Evangelho de Mateus, Jesus deixa claro quando diz que o caminho para a vida eterna é estreito, é apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que entram por este caminho.
e espero em Deus que você seja um desses poucos que entrem pelo caminho da salvação, pelo caminho da vida eterna. Então, a palavra bebedices no grego, não é porque a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego, e a palavra bebedices no grego é metai, que significa bebida alcoólica, alcoolismo, causado pelo uso excessivo de bebidas. A forma plural indica aquilo que realmente se verifica, a saber, a repetição do estado de bebedeira. A bebedeira é um excesso extremamente prejudicial ao corpo. Corpo, templo, morada do Espírito Santo. O que seria suficiente para levar essa condição a ocupar lugar entre as obras da carne. Porém, conforme é fato bem conhecido, o alcoolismo também leva o indivíduo a diversos outros vícios, porquanto remove as inibições naturais, deixando-o livre para praticar coisas degradantes. Essas circunstâncias faz da bebedeira algo ainda mais culposo, como uma manifestação carnal. As obras da carne são encorajadas pelo alcoolismo, conforme é o caso das farras. O último vício aludido nesta impressionante lista de pecados que impedem que o homem adentre as mansões eternas do nosso Pai. E aí nós vamos citar alguns versículos, porque são uma infinidade de versículos que nós poderíamos citar, não é? Mas a gente vai citar alguns, porque se nós fôssemos citar todos os textos bíblicos que falam sobre a bebedeira como um pecado, a gente ia fazer vários vídeos sobre isso. Então, como esse assunto tem sido uma síntese daquilo que você precisa entender a princípio, para que você abandone o caminho do pecado e abrace o caminho da salvação que está em Cristo, na submissão à palavra de Deus. Porque não é simplesmente dizer eu quero a Cristo. Isso engloba uma série de coisas, como o abandono do pecado. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, se não me falha a memória, 2:19, ele diz que todo aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se de tudo quanto é desagradável a Deus. Então, dentro desse contexto, a bebida, ela é inimiga de Deus, inimiga do homem, porque ela faz com que o homem entre em estado degradante moral e eticamente, além do espiritual. Porque como nós acabamos de ler aqui, nessa apostila que eu uso para trazer essas informações, que foi feita por mim mesmo, Silvio Vieira, eu uso para dar o discipulado aqui na igreja, e dentro desse contexto, o nosso objetivo é trazer uma informação bíblica sadia e equilibrada, a fim de que você tenha pelo menos um entendimento básico daquilo que não agrada a Deus. E como eu falei a você, o Novo Testamento é escrito no grego, a palavra bebedices vem da palavra grega metai, não é? E dentro desse contexto a gente vai apresentar a você textos bíblicos que comprovam, que corroboram isso que estou vos falando. Então vamos lá para a carta do apóstolo Pedro, não é? Muitas pessoas acham que o Novo Testamento dá vazão para a prática da bebida e usam alguns textos de forma distorcida para dizer que Jesus bebeu,
que os apóstolos beberam, não é? E dentro desse contexto, a gente precisa entender que a cultura judaica, eles tinham o hábito de tomar vinho como nós temos o hábito de tomar café. O vinho em si, em doses corretas, não o vinho que o pessoal tem usado por aí, que é uma cachaça misturada com suco de uva, que as pessoas denominam vinho, é esse tipo de bebida que Jesus tomava. Não. O tipo de bebida que Jesus tomava era realmente um vinho natural, sem passar por esse tipo de processo que leva à destruição e à dependência química. Do jeito, como eu disse há minutos atrás, do jeito que nós tomamos o café pela manhã e pela noite, e tem alguns que até bebem café após o almoço, como um hábito, não é? E que, por sinal, o café também vicia, se não tivermos cuidado por conta da cafeína, ela causa dependência. Assim, a bebida alcoólica. Mas falando do vinho, quando as pessoas citam, mas Jesus bebia vinho, ele bebeu, ele multiplicou, ele fez a água se transformar em vinho no casamento, foi o primeiro milagre que ele fez. Mas entendam que o vinho, ele era usado não apenas como bebida para uma festa, não é? É tanto que o apóstolo Paulo diz, não se embriaguem com o vinho, onde há contenda, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então o vinho, ele bebido dentro de um contexto clínico, uma recomendação clínica de um médico responsável, dentro de com um médico que realmente conheça do assunto, porque existem médicos que não têm conhecimento sobre essas causas, são maus profissionais ou profissionais mal intencionados ou até mesmo viciados para massagear o seu ego e justificar a sua dependência química, porque a bebida ela é tão droga quanto qualquer droga, como a maconha, a cocaína, o crack, etc. Ela é uma droga comum. E eu acredito que ela é pior até do que essas drogas que são chamadas drogas proibidas, porque a bebida, como droga, ela podemos dizer assim, oficializada pelo Estado. Mas o vinho, dentro do contexto que era uma bebida que predominava dentro da cultura judaica, quando era bebido, e até os dias de hoje, se for bebido dentro do contexto clínico, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, não deixes de tomar vinho por causa dos teus problemas intestinais. Paulo recomenda isso a Timóteo. Então, o vinho tomado na dose certa, da forma certa, em uma hora adequada do dia, ele traz um efeito benéfico à saúde. Ele não traz um efeito maléfico. Mas quando qualquer homem, seja ele quem for, rico ou pobre, não interessa a classe social dele, quando ele passa a se tornar dependente do álcool, isso torna um vício perigoso que leva o homem à ruína. Tudo aquilo que substitui Deus e o seu senso. Deus não deseja que nenhum de nós percamos a nossa consciência em nada que fazemos na nossa vida. Deus deseja plena lucidez dos nossos atos, daquilo que nós estamos fazendo, dizendo e assim sucessivamente. Deus não deseja a nossa alienação intelectual, mental. Paulo fala sobre isso em Romanos 12:1, que o nosso culto a Deus, ele é um culto inteligente, consciente. Então a gente precisa entender as coisas dentro do parâmetro daquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós não podemos sair
da palavra de Deus. Quando nós saímos da palavra de Deus, a gente se arrebenta. Se a gente for guiado pela palavra, a gente vai ter o perdão dos nossos pecados, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Segundo, depois do perdão dos nossos pecados, nós vamos entender pela palavra de Deus, que a gente quando confessa deixa, não é? A gente vai entender pela palavra de Deus que a Bíblia, ela é a nossa regra, é por ela que o cristão verdadeiro seguia. O cristão verdadeiro, ele não seguia por ideologias, seja elas quais forem, ou por tradições humanas. O cristão, ele seguia pela Escritura Sagrada. E a palavra de Deus nos mostra isso, que nós devemos observar a palavra, seguir a palavra, preservar a palavra. E diante desse contexto, meus queridos, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e verso 3 da primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro diz assim: pois é bastante que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios. Quando Pedro fala dos gentios, Pedro está falando aqui para judeus, escrevendo para judeus, os judeus que estavam dispersos. Quando antes nós vivíamos, aqueles que não são cristãos, não é? Pedro falando aqui para os judeus que viviam com os gentios. Pois é bastante que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então veja o que o texto sagrado diz. Pedro faz a comparação que antes alguns judeus tinham entrado pelo caminho dos não-judeus. E qual era o caminho dos não-judeus? A glutonaria, a bebedice, a idolatria, a concupiscência e práticas abomináveis. E Pedro, escrevendo para os judeus da diáspora, primeira carta, ele faz menção a isso, que nós não devemos andar desta forma, em glutonarias, em bebedices, em orgias e praticar coisas abomináveis que desagradam a Deus. Está aí o texto afirmando que a bebedice, a bebedeira ou a pessoa que vive na prática, na entrega do prazer da bebida, torna-se um pecado grave diante de Deus. E Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, vamos lá para a igreja de Coríntios, capítulo 5 da primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, né? 1 Coríntios 5, e o versículo 11, 5 e 11, veja o que é que Paulo diz: agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bebarrão ou roubador. Com o tal, nem ainda comungue. É o que a palavra de Deus diz. Que nem com as pessoas que vivem nessas práticas da bebida se sentem com ele para comer. A Bíblia é clara sobre isso. Quando a gente, meus queridos irmãos, eu tenho meus parentes que amo meus primos, minhas primas, minhas tias. Mas quando muitas vezes eles têm suas reuniões, e nessas reuniões vai ter bebida, eu não vou. Por quê? Eu não posso proibir eles de pecarem,
mas eu posso me proibir de estar num ambiente de pecado, aonde a ira de Deus estará sobre aquele lugar. Não os desprezando, mas fazendo cumprir a palavra de Deus na minha vida. Que eu não devo sentar-me com as pessoas que praticam tais coisas. Posso visitá-los em ocasiões em que nós possamos conversar, comer, sem que esta prática esteja presente nesse encontro. Pois tudo que a gente faz nessa vida está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos conferir? Capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, no versículo 31 do capítulo 10. 10, 31 e 32. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu for fazer em minha vida, eu preciso primeiro dar prioridade a Deus. Por mais que eu ame as pessoas, principalmente minha parentela, eu não posso desobedecer a Deus em detrimento da minha parentela. Porque o próprio Deus diz na sua palavra que os inimigos do homem são os seus parentes. 6 de Miqueias, 10 de Mateus, Jesus fala no capítulo 10, verso 28 a 34, que os inimigos do homem são da sua própria família, são aqueles que se levantam contra você quando você professa uma fé pura, genuína e bíblica. Aí você vai criar, muitas vezes, situações pela sua ausência ou pela sua conduta, vai provocar as perguntas, né? Os inquirimentos, a falta até de respeito, porque muitos não querem respeitar a sua decisão por Cristo, por obedecer a Cristo, por obedecer a Deus. Continuando, verso 32. Aí Paulo diz, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então isso é uma forma de trazer tropeço para as pessoas que conhecem a nossa vida e nos vê a participar de tais coisas. Mesmo que muitas vezes isso não seja um motivo de nós adentrarmos em determinados ambientes onde tem bebida. Não é? Por exemplo, você vai para um restaurante, para uma pizzaria, você vai comer pizza ou qualquer outra coisa, e às vezes tem alguém próximo a você bebendo, mas não está na sua mesa. Não é? Quando na minha mesa, onde está a minha esposa ou alguém que estiver me acompanhando, se tiver bebida alcoólica, eu saio da mesa imediatamente. Porque se eu não bebo, eu não quero que ninguém, ao sentar comigo, por mais que seja a vontade dele. Ele tem a vontade dele e eu tenho a minha. Se ele me respeita, ele não vai beber em respeito à minha pessoa, à minha fé, ao meu comportamento. Da mesma forma que se eu for à casa da pessoa e ela beber, eu não vou afrontá-lo, desrespeitá-lo, pois ele está em seu ambiente. É dele. E eu tenho que respeitá-lo. Isso é lógico, isso é ético, isso é louvável. Mas eu não posso, não devo, né? Poder eu posso, eu não devo trazer alguém à minha mesa, trazer esse determinado tipo de comportamento. Porque Deus não se agrada. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que priorizar Deus. Deus acima de todas as coisas da minha vida, da tua vida, Deus acima da minha esposa, Deus acima dos meus filhos, Deus acima dos meus amigos, Deus acima dos meus irmãos. Deus tem que estar em primeiro lugar. Se o que eu faço não agrada a Deus, então não estou priorizando Deus, eu estou priorizando qualquer outra coisa. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A oração do Pai Nosso, Jesus disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Então eu tenho que priorizar a vontade de Deus, independente do local. Seja onde estiver, no trabalho, na rua, no ônibus, andando, comprando, indo, vindo, saindo, chegando, não interessa.
Eu sou um veículo da voz de Deus, eu sou o veículo da presença de Deus, eu sou um cidadão dos céus, e como cidadão dos céus, eu devo me portar como tal. Então, que você possa meditar nesse assunto e anotar o que eu estou dizendo, a fim de que você possa depois ouvir a opinião de outras pessoas, porque eu não sou unânime no assunto. Não é, ninguém é unânime entre as pessoas, mas você pode conferir o texto sagrado, que deve ser a sua base de fé e de conduta, a palavra de Deus. Só a Escritura, disse Martinho Lutero, só a Escritura, quando ele rompe com o romanismo, o catolicismo romano, e passou a viver conforme a Escritura Sagrada. Ainda, na carta aos Romanos, Paulo, olha aí, Paulo, estamos no Novo Testamento, viu? Paulo, aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, Romanos 13, versículo 13, Paulo diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e invejas, antes revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Quando a gente está revestido de Jesus, quando Jesus é o centro, o motivo, a razão pelo qual vivemos, existimos, andamos, nos movemos, a gente não está preocupado em fazer o que a gente quer. A gente está preocupado em fazer o que agrada a Deus. É esse o nosso objetivo, servir a Deus na beleza da sua santidade. No capítulo 20 do livro de Provérbios, como eu disse a vocês no começo, são muitos versículos. Nós vamos citar apenas 7 versículos, 8 versículos no máximo, né? Provérbios capítulo 20, veja aí, Provérbios capítulo 20. Ou, aliás, Provérbios capítulo 20, vamos começar, né? Porque eu já falei, vamos ler, depois a gente vai mais adiante. Veja o que é que Salomão fala sobre a bebida. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado, não é sábio, porque a bebida desvia a conduta, desvia a moral, desvia a ética. E o texto está dizendo, Provérbios capítulo 20, verso 1, que aquele que envereda pelo caminho da bebida forte e do vinho, ele não se tornará, não é um homem sábio. Não é um homem sábio, não é? Ainda no capítulo 23 de Provérbios, versículo 19 e 20, Provérbios 23, versículo 19 e 20. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, conduze no caminho certo o teu coração, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Pois o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Então, o texto sagrado, ele é fiel, porque ele não é a palavra do pastor Silvio, ele é a palavra do sumo pastor, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Que você medite, anote os textos e você, como eu disse a princípio, vá conferir, vá pesquisar. Procure até um médico se for assim, se você achar viável. Existem N pesquisas sobre a bebida. Agora, recentemente, ontem eu estava vendo uma sobre a cerveja. Como muita gente diz que cerveja não faz mal, que cerveja sem álcool não faz isso, que não faz aquilo. Ontem eu estava ouvindo um médico falando sobre a gravidade, o prejuízo que a cerveja traz ao organismo,
Agora me foge o nome do médico. Estava vendo isso ontem. Eu e minha esposa. Está lá no Instagram. Não lembro o nome do médico. Mas a importância da gente ouvir pessoas capacitadas, abalizadas, que realmente têm uma lógica naquilo que faz, que tem fundamento. Porque a verdadeira ciência te leva para o bem, para o que é correto, o que é coerente. Não te leva para aquilo que te deixa no ar, dúvidas, não é? Para a gente finalizar aqui esse vídeo, Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 4 e 5. Veja o conselho que a mãe do rei Lemuel dá para ele. Em vez de a gente ler o versículo 4 e 5, vamos começar do versículo 1, capítulo 31 do livro de Provérbios. Palavras do rei Lemuel, rei de Massa, a exortação que lhe deu a sua mãe. Que te direi, filho meu? Que te direi, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Veja que ela está falando beber, ela não está dizendo nem se embriagar. Não é próprio de um rei, de um líder, beber vinho. Nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e sendo assim, privem todos os aflitos dos seus direitos. Então você vê a Bíblia, palavra de Deus, que é a regra de fé e prática do cristão, ela nos ensina que nós não devemos beber. Não é? A melhor bebida que Deus nos deixou, água. Água. Só faz o bem, hidrata o corpo, ajuda a lubrificar as cordas vocais e todos os órgãos internos, além de nos trazer vida. Não é? Existe ainda outra obra da carne, que já foi até citada nos textos que nós lemos, que é a glutonaria, que também tem tradução que diz orgias. Essa é uma das obras da carne que tem conduzido muitas pessoas principalmente junto com bebedices, a cair em diversas situações, não só de desgraça financeira, como também desgraça moral e espiritual. Glutonaria, originalmente, essa palavra indica no grego um cortejo festivo, em honra ao deus pagão do vinho, conhecido como Dionísio. Era uma refeição e um banquete festivo, mas com frequência seus participantes perdiam o domínio próprio e tudo se transformava em ocasião de glutonaria e bebedeira, como nós falamos há vários textos atrás. 1 Pedro 4:3, 1 Coríntios 5:11, Romanos capítulo 13, verso 13 a 15. Não é? Confiram, anotem e confiram. Perdiam o domínio próprio e tudo se transformava em ocasião de glutonaria e bebedeira, de orgia das piores. Assim, essa palavra veio a indicar glutonaria e orgia, sendo possível que a lista dos vícios preparada por Paulo queria levar-nos a compreender ambos esses sentidos da palavra. Dionísio, ou Baco, era adorado com os excessos sexuais próprio desse culto, com a bebedeira, com a glutonaria e com os excessos praticados. Então, os textos que citei, quando falava de bebedices, são os mesmos textos que também falavam de glutonaria, que
você anote, confira e veja. A comida, Deus nos deu a bebida e nos deu a comida para que nós comêssemos, a fim de que a comida produza em nós energia no nosso corpo, para que possamos nos locomover, fazer as nossas atividades, trabalhar e etc. Mas quando você faz da comida de forma excessiva sobre a sua vida, você traz sobre você, além das doenças físicas, você traz um pecado, que é o pecado da gula. Nós comemos para viver, não vivemos para comer. É preciso ter cautela, prudência e medir aquilo que a gente come. Se você come, está satisfeito e insiste em comer além daquilo que o seu corpo suporta ou comporta, torna-se um pecado grave. Porque não existe pecadinho ou pecadão. Todo pecado nos leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o Senhor. Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nem eu, nem você, nem nenhum ser vivo chegará às mansões celestiais. Jesus é o caminho que Deus nos trouxe, que rasgou o véu do templo de alto a baixo e nos deu acesso à presença do Pai. Portanto, meu amigo, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Deixa a palavra de Deus entrar na sua vida. Deixa a palavra de Deus mudar o seu entendimento, a fim de que você possa compreender o projeto salvador de Deus em Cristo Jesus. Assista os vídeos anteriores, veja na sequência, não só esses vídeos, mas os demais. Tem vídeos que falam sobre preocupação, depressão, pressa, escatologia, não é, princípio de autoridade, família, casamento. Assista esses vídeos. Nos procure. Como disse, sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, aqui em Água Fria, Recife. Estamos de portas abertas a receber todas as pessoas. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Não deixe de compartilhar, de comentar, de deixar seu like. Até a próxima, querendo Deus, que Deus te abençoe.